amigos queridos, deixemo-nos envolver pela suave melodia da música, que enternece os nossos sentimentos mais purificados e nos prepara a elevarmos a sintonia aos páramos sublimes da espiritualidade maior, onde reunidos em nome de Jesus buscamos os ensinamentos de vida eterna, para que estejamos a cada dia mais despertos, confiantes, resolutos para as escolhas necessárias do caminho. Que as infinitas bênçãos do amor de Jesus possam recair sobre a humanidade da Terra, levando alento e esperança aos corações tristes, aos desvalidos, aos sofridos, aos necessitados, Senhor. Que estejamos apostos para sentir de bem perto o bem em nossas vidas e as oportunidades redentoras do caminho. Assim, Mestre amado, com alegria e paz em nossos corações, iniciamos o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E dentro desse capítulo nós estamos no item: se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. Tendes aprendido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo para não resistirdes ao mal que se vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilais àquele que quer vos tomar emprestado. Mateus capítulo 5, versículo de 38 a 42, né? Esse versículo de Mateus, segundo o pensamento de Jesus, vem mostrar para nós o desafio que é nós aprendermos a superar as agressões sem agredir e, ao contrário, fazer o bem àqueles que nos agridem. Esse é um grande exercício, mas fazer o bem para aqueles que nos agridem, para que isso se faça, nós temos que ter o bem em nós, ou seja, obras. Então, quando as nossas obras da fé não estão bem estabelecidas, nós não temos o que dar para o outro, porque o que o outro precisa de nós são construções morais que vão alimentar o espírito de uma outra natureza vibracional que possa arrefecer os impulsos doentes. Lembrando que o espírito que estagia na fase da agressão, seja agressão verbal, agressão moral, agressão física, ele está ausente da razão. Ele está dissociado da lucidez. Então está movido pelo quê? Pelas suas más inclinações. Então, para que a gente possa socorrer um espírito assim, não tendo de nós mesmos obras com que pudéssemos alimentá-lo de renovadas vibrações, nós temos que pedir ajuda mesmo, né? A prece é esse primeiro grande recurso para que esse espírito seja socorrido
porque muitas vezes nós não estamos em condição de fazê-lo, ainda porque podemos estar na mesma faixa vibratória dele. Por isso que há uma atração irresistível. As atrações irresistíveis só são de espíritos que estão na mesma sintonia. Senão haveria uma descoincidência tão grande que o movimento de um sozinho seria um movimento que iria se perder por falta do outro se contrapor. Ora, se eu não tenho um opositor, se eu não tenho alguém que me afronta, eu não tenho força para alimentar o meu modus furioso, né? Vai sendo desativado. Agora, se eu tenho e encontro o pensamento do outro na faixa da minha vibração, aí fica potencializado. É o que a gente tem falado todos os dias, né? Nós trouxemos para a gente refletir uma lição do Vinha de Luz chamado Atritos Físicos, porque eles ainda existem no planeta Terra, né? Muitas famílias ainda vivem com muita agressividade manifestada na forma verbal, na forma do constrangimento moral e às vezes em vias de fato de agressões físicas, né? Isso existe e a sociedade contemporânea tem se alarmado de ver quanto que esses desatinos ainda estão existindo no planeta, né? Então diz Emmanuel que algumas pessoas pretendem descobrir na advertência do mestre, essa advertência de que oferecer a outra face, né? Uma exortação à covardia, sem noção de respeito próprio. Então Jesus está distante de ensinar a covardia, né? Ele está dizendo para nós da mansuetude, mansos e pacificados. Mas vamos olhar o nosso processo educativo para a gente ver a nascente desses atritos físicos que ainda existem no ambiente da nossa sociedade. Às vezes, a criança na idade escolar, ela recebe um incentivo de que se ela levar um tapa, ela deva dar 2. Se ela levar uma agressão, ela deva revidar imediatamente. E ai da criança que chega em casa dizendo para os pais que alguém bateu nela. E os pais vão dizer, mas você não bateu nele? Você tem que ir lá e bater nele muito agora. Esse incentivo do olho por olho, dente por dente, começa em casa. E quando os pais dizem, vá lá e bata naquele menino, eles não sabem que espírito é esse que ele tem como filho. Ele não sabe que o filho chegou para exatamente vir a desenvolver uma mansuetude e libertar-se definitivamente dos impulsos agressivos. Mas ele acorda naquela criança de 5, 6 anos, 10 anos, ele acorda, os pais acordam o que o espírito trouxe de pior a nível da agressividade. Que estava ali precisando receber o que daqueles pais? Meu filho, perdoa o menino. Porque quando a gente bate em alguém, a gente não usou o pensamento. E você é tão inteligente, você sabe usar a sua razão. Vamos considerar que ele não estava num bom dia. Ou às vezes vamos entender que você provocou muito mesmo e ele não aguentou. Mas vamos perdoar. Vamos fazer uma prece por ele. Esse processo educativo, ele é muito raro no planeta. O que é mais vá lá e faça mais do que ele te fez para ele ter medo de você. É assim que tem sido. Então, quando na vida adulta, aquela criança que foi assim estimulada porque trazia um conteúdo mórbido e os pais não perceberam e incentivaram, na vida adulta pode ser que ele faça isso com muitas pessoas, de diferentes formas. Porque não recebeu, no tempo que ficou no lar, antes de ir para o mundo, uma educação que atingisse a mudança de hábitos espirituais, a mudança de forma de pensar sobre a vida, né? A base de relacionamentos saudáveis não recebeu. A escola não é suficiente para essa formação.
porque os hábitos precisam ser formados no ambiente familiar. Então diz, o parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas aos ditames do amor, essência fundamental de seu evangelho. É igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Vamos ver essa lógica de Jesus, né? O bom senso de Jesus quando recomenda: não reaja, não fortaleça o mal do outro, porque ao fortalecer o mal do outro, você está fortalecendo o mal que há em ti. É isso que Jesus está dizendo. Então agora ele vai fazer a argumentação de como Jesus trouxe essa lição, não só pela lei do amor, mas o bom senso e a lógica, né? E diz assim: quando um homem investe contra outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante, né? Isso é muito relevante, né? Os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. Ele está desprovido, o que ataca, de recursos morais. Ele está desprovido de bom senso. Ele está alheio à racionalidade. E então ele está sob a fúria do primitivismo que nos iguala a tribos de barbárie remanescentes, ao barbarismo, que é o que nós temos visto na mídia. Grandes barbaridades, porque aquele espírito está rebaixado a uma condição primitiva, por ausência do fortalecimento da razão. Nesse processo educativo da criança, um dos pontos fortes, além dos novos hábitos, é nós ensinarmos o espírito a pensar com lógica e discernimento. A evangelização de espíritos, através de Pestalozzi e grandes educadores, trouxe esse método. Como pensar com lógica e discernimento, começando a criança a distinguir o igual do diferente, para que tudo não seja a mesma coisa. Então, o murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. E às vezes esse que esmurrou alguém, ele está distante, dissociado da razão há séculos. Não é naquele momento da fúria, há séculos. E sobrevindo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. Aqui que fala que não é só pela lei do amor, mas pelo bom senso. Ora, temos falado todos os dias. Se nós quando formos o ofendido, guardarmos uma calma e um razoável equilíbrio construído ao longo dos séculos, nós vamos conseguir fazer o bem para o outro, atenuando o impulso do outro. Ele não encontra uma força contrária de ação e reação. Então ele joga a fúria e aquela fúria esvanece porque não encontra contrapartida de contra-ataque, vamos dizer assim. Então, é muito interessante. Aqui ele dá 2 exemplos, né? O homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade se tratado com ira, com a ira que o possui. É lógico, se um animal está enfurecido e você está também, potencializa porque ele é irracional, né? A abelha que não ferretoa o apicultor, amigo da brandura e da serenidade, é porque ela, no instinto ela registra que ele é que cuida, que o apicultor que ampara. Então ela jamais vai ofender aqueles que a amparam. Isso numa abelhinha, imagina em mamíferos superiores,
que tem um desenvolvimento muito maior do que um inseto voador. Então, o único recurso para conter um homem desvairado, compelindo-o a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contendor ou circunstantes em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. Oferecer a face esquerda, depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor, é chamá-lo à razão enobrecida, reintegrando-o de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. Então, nesse momento, nós estamos falando o quê? Que a razão, quando bem estruturada, é um recurso para domar em nós as feras íntimas dos impulsos descontrolados que nós ainda fazemos questão de prevalecer em nós. Irmãos, quão importante é essa lição para todos nós, porque nós sabemos que Jesus deixou muito claro para a humanidade que a maior expressão de todas, a maior expressão de evolução de um ser humano é exatamente isso que o Evangelho está trazendo. É o perdão dos inimigos. Porque dar a outra face é a expressão vivenciada desse perdão. Ninguém oferece a outra face se estivermos com raiva, se estivermos ressentidos. Isso é impossível. Então, o que é a outra face? Essa expressão que muitos de nós, pode atingir ainda na Terra. É diante de alguém que nos ofende, oferecer a ele o nosso perdão. Porque essa face é isso. É exatamente isso. Para que esse perdão se estruture em nossa intimidade, de pronto, é necessário que o espírito tenha o hábito constante e ininterrupto de esquecimento de si mesmo, de não priorizar o seu equilíbrio em detrimento do outro. É isso que vai nos predispor a oferecer a nossa face que não foi machucada para aquele que se encontra destrambelhado. Na medida que nós olhamos para aqueles que nos cercam com as manifestações espirituais, com o olhar do Espírito, isso é totalmente possível. Porque aquele que ofende, aquele que agride, ele é um bebê espiritual. Ele é uma criança necessitadíssima de amparo, de cuidado, de contenção, para que ele não se machuque, para que ele não se destrua ainda mais, para que ele não adense
o seu corpo perispirítico, seu perispírito, mais do que já está adensado. E naquela hora que nós temos condições de oferecer a outra face, é o nosso momento de sutilizar as nossas energias perispiríticas e nos tornarmos mais radiantes, mais luminosos, mais dispostos ao bem. Então o outro chega com o seu equívoco, com as suas emoções corrompidas, porque uma agressão sempre vem de uma emoção corrompida. Sempre. Toda agressão é uma emoção corrompida. Corrompida por quê? Pela noção equivocada do que o espírito é. Ele pensa algo sobre ele que é totalmente fora da realidade. Então, na hora que ele agride, ele pensa que ele pode fazer aquilo, ele pode agredir e que aquela agressão não lhe trará consequências imediatas. Porque quando nós dizemos assim, uma agressão feita nesse momento, o espírito pode não se ajustar com a lei nesta existência. Quando nós dizemos isso, nós estamos querendo dizer que essa consequência não é imediata, só que ela é imediata. Porque na hora da agressão, o espírito adensa seu perispírito, registra no seu campo mental aquela densidade, aquela emoção, e aquilo já o predispõe imediatamente ao reajuste. É uma predisposição. Ele já está predisposto ao reajuste. Agora, o que significa uma predisposição? Significa que a qualquer momento nós podemos ser acometidos por uma situação que vai nos desequilibrar. E o desequilíbrio é para que nós nos ajustemos. Então, é imediato. Todo mal que nós praticamos, ele tem uma repercussão imediata. E quando nós dizemos imediatas, é além do tempo, porque a gente não consegue nem cronometrar esse tempo, porque é exatamente no mesmo milésimo dos milésimos dos milésimos do instante. Naquela hora, eu já me torno prisioneira de mim mesmo. Eu já estabeleço para mim movimentos vibratórios no campo da minha alma, nos vetores perispiríticos, ajustes em relação àquela atitude. E quando alguém oferece para mim a outra face, eu tenho grande chance de interromper a loucura. É o maior bem que alguém pode fazer por mim. Agora, se houver um enfrentamento, aí não tem limite para a maldade, nem de um lado, nem de outro. Aí é cada um por si, nas suas condições mais subhumanas, atuando naquele instante.
por isso que é necessário que nós façamos o exercício diário de não nos exaltarmos, não erguermos a nossa voz, não agredirmos fisicamente ninguém, muito menos verbalmente, não falar palavras que nós depois não podemos recolher, que vai ressoar no outro e perturbá-lo profundamente. Daí a importância de nós desenvolvermos em nossa intimidade um estado permanente de compreensão do outro. Isso não significa que vamos anuir com a loucura. Não significa. De modo algum. Porque quando há alguma coisa que não deveria ser feita, que compromete alguma coisa, nós temos que nos manifestar. Mas perceber se aquela manifestação que nós estamos tendo e que pode evidentemente também repercutir no outro, ela não é fruto de uma personalidade doente. Porque todos nós podemos ser acometidos por emoções não equilibradas. Por exemplo, quando nós estamos diante de uma situação de muito risco, risco eminente, por exemplo, de morte, é comum que as pessoas tenham comportamentos que num estado diferente desse, elas não teriam. É comum que as pessoas gritem, é comum que as pessoas tenham atitudes violentas, muitas vezes, mas é sobre um forte estímulo onde, temporariamente, aquele ser ainda não completamente educado se manifesta, tem um comportamento que não é o seu padrão. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando daquilo que acontece corriqueiramente na nossa vida, nos nossos relacionamentos, com aquelas pessoas mais perto, que estão mais perto e que nos provocam e que sempre a gente cai do mesmo jeito, que sempre a gente se manifesta da mesma forma. É disso que nós estamos falando. É para esses que nós temos que oferecer a outra face, porque eles são para nós a possibilidade sublime de modificar a nossa constituição perispirítica, retornarmos ao mundo espiritual mais leves, mais prontos para servir, com mais instrumentos espiritual. E para finalizar o nosso raciocínio, quando nós não conseguimos oferecer a outra face, é exatamente isso que Emmanuel comenta nessa frase que a Célia leu para nós. Quando Emmanuel nos esclarece que o espírito, o homem, quando ele investe contra o outro, quando ele utiliza a força física, e essa força física não é só da mão, do braço, mas é a da palavra, né? Da ofensa verbal, quando nós nos manifestamos dessa forma, nós abrimos mão dos nossos recursos espirituais. E ao abrir mão dos nossos recursos espirituais, nós nos desconectamos de Deus. E amigos, não é fácil, no estado evolutivo que nós nos encontramos, conectar com o Pai.
Às vezes a gente leva semanas, meses, existências para essa conexão. E quando nós desconectamos, voltar a conectar pode significar tempo igual àquela que levamos para estabelecer esse vínculo em nossa intimidade. E é por isso que o mundo que nós estamos vivendo está num caos. Porque a grande maioria de nós, todo o tempo todo, se mantém desconectado dessa força divina que há em nós, de Deus que não está fora. Deus não está fora de nós. Deus está em nós. Deus se manifesta em nós. E como nós temos falado, se Deus cria universos, se Ele tem o poder, a força de criar universos, imagina quando nós acessamos Deus em nós, o quanto nós podemos interromper de maneira imediata e precisa qualquer estado de loucura da nossa parte. Então, vamos refletir sobre isso e deixar que todo o tempo todo, Deus, nosso Pai, se manifeste em nós, em todas as circunstâncias. Vamos fazer a nossa prece. Jesus, divino amigo das nossas vidas, que nesta hora solene do nosso dia que se inicia, possamos te buscar uma vez mais, sentir a sua presença em nós, vibrando, para que possamos, nesse instante, Mestre amado, manifestar em nós, Deus, nosso Pai, e nos sentirmos fortalecidos para os enfrentamentos íntimos, para nos tornarmos espíritos mais luminosos, mais respeitosos, compreendendo profundamente aqueles que nos cercam, suas deficiências, seus processos íntimos de desequilíbrio, e ao mesmo tempo sentindo neles Deus que pulsa, que também está ali e que nos cabe auxiliar a manifestação. Que neste dia glorioso das nossas vidas, sejamos espíritos prontos para servir, para amar, para compreender. Sejamos nós, Mestre amado, aqueles a oferecer as nossas mãos para os que caem, que eles possam se erguer com a nossa presença, com as nossas vibrações felizes. Alcança todos os nossos irmãos que sofrem, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, necessitados de amparo e de luz. Que neste dia, Senhor, possamos nós nos fazer doces instrumentos em suas mãos generosas, auxiliar aqueles que nos cercam, que possamos executar as nossas tarefas com alegria e bom ânimo, e que o Senhor nos ampare todos os dias da nossa vida. Se conosco,
agora e sempre. Que assim seja.